Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Que Deus abençoe a cada um de vocês, grande e poderosamente. Sejam bem-vindos, você que é novo ainda no canal, seja muito bem-vindo. Você que já é um seguidor fiel, seja também bem-vindo. Que Deus abençoe a vossa casa. Se ainda você não é inscrito, se inscreve. Vamos caminhar juntos, estudando a palavra e nos edificando uns aos outros. Amém? Esse canal não é um canal onde falamos de religião, mas do poder de Deus, da palavra que é vida e de um Cristo ressurreto que ressuscitou na cruz, depois de ter sacrificado sua vida para nos salvar. O meu dilema aqui é ganhar vidas para Jesus. Irmãos, seja bem-vindo. Hoje estamos no nosso dia 100 da nossa leitura bíblica e vamos ler Apocalipse de 10 a 22 e já terminamos o livro de Apocalipse. Depois seguirei com o resumo completo de todos os capítulos para te ajudar um pouco a entender melhor esse livro de revelação. Chegamos ao último dia da nossa jornada Bíblia Viva do capítulo do Apocalipse e também do Novo Testamento. Logo a seguir, começamos o Antigo Testamento com o livro de Gênesis. Amém, irmãos? Nesses capítulos finais, nós veremos a vitória definitiva de Cristo, nós veremos a derrota final do mal, o juízo final, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, a promessa da eternidade com Deus. A Bíblia termina mostrando que Jesus, ele vence. O mal não terá a última palavra. A dor, pessoal, a dor não terá a última palavra. Eu falo isso com tanta autoridade porque eu declaro isso na minha vida todos os dias. A dor não terá a última palavra. O mal não terá a última palavra. A morte não terá a última palavra. Aleluia. Cristo reina eternamente. Pai querido, obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua proteção. Senhor, nos dá entendimento, discernimento ao abrir a tua palavra, que pedimos permissão. Também convidamos o Espírito Santo de Deus, estando aqui presente, me guiando, me dirigindo, enchendo-me de sabedoria para transmitir e edificar essas vidas que me seguem. Senhor, abre nossos olhos espirituais, que esta palavra fortaleça a nossa esperança na eternidade contigo. Amém, irmãos, em nome de Jesus. O capítulo 19 fala da vitória do Cordeiro. O versículo-chave está em Apocalipse 19:6, que fala: Aleluia, pois reina o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Palavra-chave é vitória, reino, justiça, adoração e fidelidade. O céu celebra a vitória definitiva de Deus. Amém, irmãos? Deixa um amém aí. João vê Cristo como Rei vitorioso. Apocalipse 19:16 fala: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oh, glória! Irmãos, o que isso nos ensina é que Jesus não permanece para sempre como Cristo rejeitado. Ele reina soberanamente sobre toda a criação. E, gente, tá pegando? Olha só, as bodas do Cordeiro, no Apocalipse 19:7, a união eterna entre Cristo e o seu povo. Às vezes, gente, eu fico imaginando, naquele dia, as bodas. Irmãos, eu fico pensando, as vestes limpas, gente, eu celeste com minhas vestes limpas, que representa a santidade, que representa a redenção e que representa a fidelidade. No capítulo 20 veremos o juízo final. Oh, aleluia, Maranata. Apocalipse 20:11, que é a palavra-chave, fala: vi um grande trono branco. Palavra-chave, já entenderam? É juízo.
eternidade, justiça, vida eterna, responsabilidade. Irmãos, Satanás é finalmente derrotado. Aleluia. O mal não permanecerá eternamente. E depois João vê o grande trono branco, pessoal. Todos comparecem diante de Deus. Declara no comentário, escreve, todos comparecem diante de Deus. Todos nós. O livro da vida. O Apocalipse é o livro da vida, o livro da revelação. Apocalipse 20:12 fala, medita. Irmãos, cada vida importa diante de Deus. Deus ama todos os seus filhos. Nada está escondido diante dele, pessoal. Ele vê tudo, ele é um Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo ouve. Apocalipse 20:14 fala, a morte e o inferno foram lançadas. O que significa isso, Celeste? A morte será definitivamente vencida, pessoal. O sofrimento, escreve bem, palavra sofrimento terá fim. Escreve no comentário e declara em voz alta comigo. O sofrimento terá fim para aqueles que pertencem a quem? A Cristo. Capítulo 21 fala do novo céu e da nova terra. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:15 é versículo-chave. Palavra-chave, esperança, eternidade, renovação, glória, presença de Deus. João vê novo céu, nova terra e nova Jerusalém. Eita, irmãos, Deus habitará eternamente com seu povo. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21:4. Na eternidade, pessoal, não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá sofrimento, não haverá morte, não haverá nada que nos impede de ser feliz. Irmãos, não haverá nada negativo na eternidade. A presença de Deus será perfeita e ela será eterna. A nova Jerusalém. Como eu sonho com a nova Jerusalém. A cidade é descrita com glória, com pureza, com luz e com perfeição. Amém, irmãos? Não há templo, irmãos, não há templo, porque o Senhor Deus é o seu templo. Essa palavra está escrita. O Senhor Deus é o seu templo. Capítulo 22. O rio da vida. Versículo-chave está em 22:20. Ora vem, Senhor Jesus. Eita glória! Ora vem, Senhor Jesus. Palavra-chave é vida eterna, esperança, presença de Deus, santidade e espera. Irmãos, não sei se vocês deram conta, minha voz está um pouco rouca, mas espero que vocês estão ouvindo bem. Importante que vocês me ouvem e não que eu tenha uma voz bonita. João vê o rio da vida, pessoal. João vê a árvore da vida e João vê a restauração completa. Tudo aquilo perdido pelo pecado é restaurado em Cristo. Pode escrever no comentário e declarar amém. Tudo aquilo perdido pelo pecado é restaurado em Cristo Jesus. Não haverá mais nenhuma maldição, gente. Está escrito em Apocalipse 22:3. A separação causada pelo pecado, sabe? O fruto proibido que a Eva comeu, né? Que a serpente deu para Eva comeu. Irmãos, tudo isso termina definitivamente. O pecado termina. O povo de Deus viverá eternamente em sua presença. Eita glória, Maranata. Eis que venho sem demora. Apocalipse 22:12. A igreja deve viver, gente, vigilante, fiel e perseverante, porque Cristo voltará e Ele voltará em breve. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. A Bíblia termina com esperança.
Sabe, o clamor da igreja é: vem, Senhor Jesus. Irmãos, o fim da Bíblia aponta para o começo da eternidade. Pegou a chave? Nós vamos ver esses temas: vitória de Cristo, eternidade, juízo final, nova criação, esperança eterna, presença de Deus. Esses são os temas centrais desses capítulos, e o ensino central está em Apocalipse 19, 22, fala: Cristo vence definitivamente, o reino de Deus é eterno. Declara no comentário: o reino de Deus é eterno, e vamos iniciar a nossa leitura. No final tenho a Gólida Celeste para você. Apocalipse capítulo 19, o júbilo no céu. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois que lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Conservo teu e dos teus irmãos. Para adorá-lo, ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu:
Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Aleluia. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as vezes se fartaram das suas carnes. Capítulo 20, a prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição. Aleluia. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aleluia. Satanás é solto e derrotado. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Se assenta pelos séculos dos séculos o juízo de Deus. Vi um grande trono branco e a que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um,
segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O novo céu e a nova terra, capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus, com os homens Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Oh, glória a Deus, aleluia! E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte de água da vida. O vencedor vencerá estas coisas, e ele lhe serei dado, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, os covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos. E falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estava sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Aleluia! A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista.
As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Aleluia. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Eita! Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus do Cordeiro. Os seus servos e o servirão. Aleluia. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele, glória. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A certeza do cumprimento da profecia deste livro. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar dos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aleluia. As admoestações e as promessas finais. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e, quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aleluia. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. O santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos e os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. A conclusão do livro. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro.
E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aleluia! Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Aleluia. Amém, irmãos? Que tremendo, gente. Jesus voltará para buscar o seu povo. Jesus voltará para recompensar os seus servos. Jesus voltará para castigar os pecadores. E Jesus voltará para julgar o mundo. Amém? Está em Apocalipse 19, de 11 a 13 e também em Salmos 96, 13. Irmãos, a volta de Cristo, nós esperamos pela volta dele todos os dias, nós ansiamos pela volta dele, nós nos preparamos para a volta dele e nós clamamos para a volta dele, nós amamos a volta dele e nós apressamos a volta dele. Amém, irmãos? Pode deixar um amém, comentário, um glória a Deus, porque esses capítulos são tremendos demais. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Pedimos que nos fortalece nossa esperança na eternidade. Nos ajuda a permanecer firmes até o fim, que jamais troquemos Tua presença pelas ilusões passageiras deste mundo. Prepara o nosso coração, Pai, para a volta de Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Que Deus fortalece sua fé, que teu coração permaneça cheio de esperança e que tua vida continue firme até a volta de Jesus. Se esta jornada da Bíblia Viva abençoa tua vida, inscreva-se no canal e continue caminhando conosco. Seguimos buscando a palavra, crescendo espiritualmente e depois desse estudo vamos ter a Bíblia Viva com Gênesis, o livro de Gênesis, mas fique atento que vai ser postado o resumo completo do livro de Apocalipse. Arranje um caderno, uma caneta e tome nota desse livro de revelação.